Meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje o meu convidado é um amigo, é o Yuri Fontes. O Yuri é educador e planejador financeiro. Yuri, fala pra gente, como que foi o início da sua carreira profissional, da sua vida profissional e quanto tempo você já tem hoje como especialista? Maravilha. Bom, minha carreira, na verdade, começou como engenheiro mecatrônico. Me formei lá em 2009 e comecei a trabalhar muito nessa parte de desenvolvimento de novos produtos. Porém, com 10 anos aí de experiência na indústria, minha filha nasceu e isso começou a mudar em mim uma vontade, começou a me dar uma vontade de querer trabalhar em algo que me desse flexibilidade de horário. Tentei isso na indústria, não deu muito certo. Até então, nessa época, em 2018, 2019, ainda era muito rígida essa questão do home office. E mesmo nos pequenos momentos que eu tinha o home office a meu favor, eu teria que estar disponível das 8 às 5 da tarde. E com uma criança em casa, quem aí é pai sabe que não é tão fácil assim você estar lá disponível para a sua filha e não poder ficar junto com ela. Com isso, eu comecei a procurar outras maneiras de conseguir trabalhar e me estruturei financeiramente para isso. Perfeito. Então, toda essa organização financeira que eu comecei a ter me possibilitou começar a guardar um dinheiro para que me desse a estabilidade financeira de uma mudança de carreira. Sim. O que foi muito interessante nisso? Eu ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer, só que meus amigos em volta comigo, comentando para eles, muitos falavam, Yuri, mas é possível fazer isso? Olha o risco que você está tomando de colocar a sua família numa situação perigosa de faltar dinheiro numa carreira nova. E eu comecei a perceber que muitos deles não tinham essa organização financeira como coisas do dia a dia deles. E aí eu comecei a ensinar um pouco para eles a minha forma de organizar as minhas finanças pessoais, e daí surgiu essa ideia de algo que poderia me dar flexibilidade de horário, junto com algo que também me encantava, que era ensinar um pouco as pessoas sobre um tema que eu já tinha um certo domínio a respeito, e também ajudar elas a fazer algum tipo de transformação na vida delas. Muitas dessas pessoas traziam ali um hábito de vida de consumir tudo o que gastava e de achar que não tinha jeito de conseguir guardar dinheiro. Perfeito. E aí, através da minha metodologia de planejamento, eu consegui ajudar elas a transformar isso. Isso abriu para mim essa possibilidade de um nicho, que foi quando eu realmente, ao mudar a chave em 2019, eu já tinha ali um projeto de planejamento financeiro pessoal, para a organização das finanças pessoais das pessoas, e algo que surgiu também ao longo do caminho foi começar a ensinar essas pessoas a investir, onde eu também já comecei com um curso de renda fixa introdutório para essas pessoas também. Isso foi bem o comecinho ali da minha mudança, essa minha virada de chave em 2019. Sim. Hoje eu já tenho 5 anos aí da minha empresa constituída, com uma certa experiência abarcada ao longo desse tempo, que me traz então aí uma experiência já para poder auxiliar as pessoas nesse sentido. Pô, legal que essa experiência sua como engenheiro, vou fazer só um link e aí você me orienta nesse sentido. Perfeito. Porque você fala assim, ó, eu fiz um planejamento, certo? E aí para tomar de decisão, antes de tomar decisão. E você acha que essa estratégia que você organizou, esse plano, está relacionada com os aprendizados dados sua graduação? Com certeza. Minha graduação me deu um suporte nesse sentido. Principalmente, acho que quando todo o meu desenvolvimento ao longo da indústria, como desenvolvimento de novos produtos, eu sempre tinha um problema para resolver, que eu tinha que bolar toda uma estratégia. Eu sempre fui da parte de projeto mecânico. Legal. Então, eu trabalhei numa empresa onde eu tinha que posicionar milimetricamente objetos óticos, sejam prismas, lentes, lasers. Eu tinha que garantir uma precisão nisso. Então, eu tinha todo um desafio de organizar e planejar como as peças seriam montadas dentro de um espaço restrito. Sim. Então, eu acho que esse tipo de pensamento, eu tenho um problema, como é que eu soluciono ele, como é que eu crio uma estratégia para tornar o meu resultado possível, me ajudou a olhar para as questões financeiras como só mais um novo problema para ter que resolver. Perfeito. E aí, como que eu estruturo as finanças pessoais e como que eu consigo olhar num longo prazo, que é um pouco da minha metodologia. Pegar as finanças de uma pessoa e olhar não só para o mês, mas olhar para um ano inteiro. Então, esse jeito de pensar em como que eu estruturo isso, com certeza veio dessa experiência ao longo dessa minha vida de engenheiro. E eu acho essa capacidade sua, ela é o delimitador, ou essa virada de chave. Não é uma capacidade, ela trava muitas pessoas, certo? Então, vou trazer um pouco aqui, ela trava muitas pessoas, e a capacidade de você pegar um link e decidir o problema, de olhar para o mercado com um problema, com base numa necessidade sua, que foi, quero mais flexibilidade, e resolver isso, porque você resolveu para você,
Sim. certo? Resolvendo para um grupo de pessoas que hoje são seus clientes. Perfeito. Cara, isso é fantástico, isso é uma habilidade intrínseca aos aprendizagens do engenheiro, é que antes de você ser um engenheiro mecatrônico, certo? Exato. Você tem toda a base científica, matemática, de métodos do corpo de um engenheiro, da engenharia, né? Não só direcionado à engenharia mecânica, mas como engenheiro. E você conseguiu fazer todos esses arranjos para hoje estar constituído como um especialista já há 5 anos em uma nova área. Perfeito. Ela tem parte de correlação com a engenharia, certo? Porque você, dentro dos projetos de qualquer, hoje, seja uma ideia de qualquer tipo de engenharia, isso que eu quero chegar, de qualquer tipo de engenharia, você tem que estar pensando no financeiro. Não é só uma questão relacionada à capacidade mecânica de um objeto ou física, mas ao processo financeiro de um projeto, a viabilidade. Perfeito. E você pega esse link, essas ideias, e traz para a vida das pessoas, que é extremamente importante. Você tem essa mesma análise que eu, dessa necessidade das pessoas olharem com rigor um pouco maior para os seus planejamentos pessoais? Sim, com certeza. E eu costumo trazer, na verdade, uma ideia de que pode ser leve. Pode ser algo que não é tão penoso como quando as pessoas naturalmente tendem a pensar isso. Quando você fala sobre planejamento financeiro, muita gente já vem logo me dizer, Yuri, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu vou ter que me privar, porque eu vou ter que abrir mão de coisas que aparentemente são prazerosas, em prol de fazer uma poupança de algo que eu nem ainda sei quando é que eu vou usufruir. Então, isso tudo parece ser algo muito negativo. Certo. E, através de exemplos para as pessoas, eu consigo mostrar que, na verdade, o planejamento financeiro não é você gastar menos. É você, na verdade, conseguir consumir mais. Algo que, no primeiro momento, soa até contraditório. É verdade. Como assim eu vou consumir mais gastando menos? Explica, então. Como que isso funciona? Imagina que você foi lá e fez um parcelado. Nesse parcelado que você topou pagar, uma parte desse parcelado são taxas e juros. Certo. Ao passo que, se você já se compromete a ter esse parcelado no seu orçamento e você vê que ele cabe no seu orçamento, ao começar, ao invés de pagar um parcelado, poupar, esse dinheiro começa a crescer. Então você já está habituado a tirar esse dinheiro do seu bolso. Você agora está fazendo um certo investimento, está poupando e guardando e colocando esse dinheiro para render. Com esses juros gerados, você consegue muitas vezes antecipar um mês da sua próxima compra. Sim. Então, se eu peguei alguma coisa de R$ 1.200 e parcelei em 12 vezes de 100, eu já sei que R$ 100 eu consigo tirar do meu orçamento todos os meses, seja para pagar uma dívida, seja para fazer um investimento. Sim. Só que agora esses R$ 100, em 11 meses eles podem virar os 1.200. E aí eu ganhei um mês na minha vida. E os R$ 100 extras do 12º mês, eu posso sair para passear. Então eu consumi mais sem parar de gastar o mesmo que eu já gastaria. Cara, e o que é inteligentíssimo, porque você pega uma coisa que é do cotidiano, de todo o ser humano, e faz ele olhar de uma forma metodológica dentro de uma nova perspectiva. Sim. Né? Que, no caso, vai beneficiar ele. Então, você sai dessa esfera de falar, pô, você tem que economizar e dar um novo olhar. Inclusive, um olhar que tende a um resultado de longo prazo muito melhor na vida da pessoa. Sim, e até uma coisa que eu costumo cutucar um pouco as pessoas, né? Se eu falasse para você agora, Marcelo, pega uma nota de 50, Sim. ou duas de 50 que dariam R$ 100, e rasga na minha frente. Certo. É exatamente essa reação que as pessoas têm. Agora, se você não faria isso ativamente, por que você faz isso de forma passiva? É verdade. Percebe? Ao fazer essa ideia, essa mudança de um hábito, onde você deixa de pagar um compromisso e passa a guardar por escolha, você está ganhando dinheiro, ou você está deixando de rasgar aquele 12º mês, aqueles R$ 100 do 12º que iria embora numa parcela de dívida, você ganhou para você de graça. Perfeito. Simplesmente mudando um hábito. Muitas pessoas falam para mim, Yuri, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para perder e por isso que eu faço um parcelado. Poxa, mas se você não tem tempo para perder, por que não poupar e ganhar um mês de antecipação nas curtições da sua vida? Sim. Se você não tem dinheiro para rasgar, por que não aproveitar esse 12º mês agora de um dinheiro que está sobrando e que já serve para o seu próxima conquista? Repetindo várias vezes, você vai ter muitas vezes coisas que se antecipam um ano, versus a pessoa que continua naquele hábito do parcelamento. Então o rigor ele é muito importante, só que eu procuro trabalhar esse rigor com esse reforço positivo, vendo os benefícios que o planejamento financeiro pode trazer para a vida das pessoas. E uma outra coisa também,
É difícil quando alguém chega para você e fala, você não pode mais. Versus quando você deixa tudo às claras e dá para a pessoa o poder da escolha. Todo mundo quer tudo. Perfeito. Só que não dá para a gente ter tudo e toda escolha é uma renúncia. Só que essa escolha e essa renúncia, quando alguém te obriga a renunciar, você sente como uma privação. Quando você tem as possibilidades de você escolher, já não é mais uma privação. É uma priorização das coisas da sua vida. E aí, o que é mais importante para você nesse momento? Muita gente acha que o planejamento financeiro é você abrir mão do presente em prol de um futuro. Sim. Muitas pessoas preferem curtir muito o presente e não ter nada no futuro. As duas situações são extremos e as duas situações são ruins. Eu gosto de trabalhar com as pessoas do equilíbrio. Eu trago elas por uma curtição do presente, um momento presente muito gostoso, mas ao mesmo tempo que eu construo um futuro também que vai ser gostoso. Quem vai curtir esse futuro? Perfeito. Então eu estou me dando momentos mais gostosos para curtir no meu futuro, criando eles agora. E você falou uma palavra que eu acho que é a grande diferencial, que é hábito. É o hábito de você olhar para esse problema e analisar e tomar uma decisão de hábitos de consumo melhores, hábitos de análises melhores, né, e hábitos de julgar um presente comedido, como você falou, equilibrado, com um futuro equilibrado. Exato. Então, e é interessante porque essa palavra hábito ela cabe em várias questões da vida do ser humano, como hábitos alimentares, hábitos de exercício, hábitos de relacionamentos saudáveis, né? E que na realidade acaba sendo aí um rigor necessário para que cada ser humano corra atrás de uma vida com uma qualidade melhor. No final tudo é para isso, né? Exatamente, tudo vai juntar nisso, né? Então, se eu tenho ali um hábito de querer fazer um exercício físico, porque eu vejo que isso é saudável, isso traz um bem-estar para o meu corpo, me alimentar bem me traz um bem-estar para o meu corpo, por que não também trazer essa saúde financeira que vai ser mais um pilar que me ajuda a ser um ser humano mais satisfeito? Sim. Né? Eu acho que o que pega muitas pessoas é essa insatisfação. E, aparentemente, o planejamento financeiro, no primeiro momento, é visto como o causador de uma insatisfação. Mas quando a gente muda o jeito de você enxergar isso para algo que pode te trazer benefícios futuros, vai cair no mesmo lugar do exercício físico. Sim. Causa uma certa dorzinha fazer um exercício físico? Causa, mas o resultado que eu vejo depois é muito satisfatório. É verdade. Causa uma certa tristeza, eventualmente, se eu não posso comer um bombom ou se eu não posso comer uma carne um pouquinho mais gordurosa, mas isso traz também um benefício. E não quer dizer que eu nunca mais vou comer um bombom ou uma carne um pouquinho mais gordurosa num churrasco. Sim, mas de forma equilibrada. Perfeito. E agora, voltando para o contexto profissional, né, da sua carreira, ao longo da sua trajetória, quais foram os maiores desafios que você encontrou, principalmente nessa transição? Eu vou olhar para essa sua experiência e entender ela. Como que foi isso? O que foi desafiador para você no início? O maior desafio foi ver o meu salário sair de uma situação de um engenheiro sênior para uma pessoa que está começando do zero. Dentro da indústria. Dentro da indústria. Então, eu já tinha uma situação de vida como engenheiro sênior. Sim. Então, isso me dava uma possibilidade, um estilo de vida muito confortável. E que eu tive que abrir mão disso realmente, tendo em consideração que eu começaria praticamente do zero. Certo. Tinha uma ou outra pessoa que já estava ali usufruindo dos meus serviços, isso já me dava uma tranquilidade de que minha metodologia realmente funcionava? Sim, mas era uma ilusão muito grande achar que eu ia sair de um salário já consolidado com 10 anos de experiência para o mesmo salário começando agora na carreira. E no começo, nessa virada de chave, o que me ajudou muito foi exatamente a reserva financeira que eu tinha construído. Então eu tinha ali esse respaldo de saber que dentro dos próximos 6 meses, se tudo desse errado e minha esposa não conseguisse trazer renda, as contas estariam pagas. Graças a Deus isso nunca aconteceu, então nem precisamos usar a reserva financeira, mas essa tranquilidade, ela me ajudou um pouco, mas era chato você não trazer mais aquele salário. Então isso foi um grande desafio muito emocional, muito interno de você chegar nos primeiros 15 dias todo empolgado e no 16º dia do primeiro mês você está lá, meu Deus, errei, tenho que voltar, nossa senhora, sou um fracasso, mas consegui ter essa resiliência. Esse daí eu acho que foi o meu primeiro grande desafio, essa resiliência de saber o porquê do que eu tinha, o porquê de eu ter mudado de carreira, o que eu estava buscando no final das contas, que era esse tempo maior junto com a minha filha, para conseguir me manter nesse rumo. Além disso, a visibilidade, a divulgação do meu trabalho. Então, ali em 2019, eu ainda era muito imaturo nas redes sociais, ainda era contrário um pouco a usar as redes sociais, achava que era muito aquela questão de, não, eu vou conseguir divulgar o meu trabalho com o boca a boca entre as pessoas.
E para uma pessoa que é desconhecida, é muito mais difícil boca a boca. Uhum. Então, até novembro, que foi quando eu ingressei num grupo de networking muito bacana aqui de Rio Claro, eu tive muita dificuldade, Que é o BNI? que é o BNI, Sim. eu tive muita dificuldade realmente de trazer pessoas para escutarem como funcionava o meu trabalho. Quando eu conseguia, era quase que instantâneo, lógico, não era 100%, é uma ilusão também você Claro. achar que você vai converter 100% dos leads em clientes, Sim, né? claro. Então, realmente é uma ilusão muito grande. Eu fui aprendendo um pouco disso também na marra. A gente sai com uma ilusão. Quando a gente entra num mercado novo, você entra com aquela ilusão que você é o super-homem e você vai conseguir todos os clientes do mundo e de repente vem aquele tapa na cara que te joga a realidade. Então, acho que os maiores desafios foram com relação à resiliência, a acreditar no propósito, acreditar que eu estava num ramo que eu gostava, tinha facilidade, conseguia transformar as vidas, e o que eu precisava era conseguir aumentar a minha visibilidade para conseguir criar essa credibilidade. Então, até a entrada do BNI foi um caminho de muita resiliência, e depois da entrada do BNI foi um caminho de construção realmente, então, de me dedicar a reuniões para poder explicar para os empresários como funcionava o meu trabalho. Foi os momentos assim mais críticos assim que eu tive. É até interessante porque você acaba trazendo até uma resposta para uma outra pergunta que geralmente eu faço, que são as características comportamentais, né? As soft skills. E você traz a resiliência como um fator predominante, né? Da sua capacidade de resolver um problema, certo? Caiu, e levanta, ou vem esse sentimento que aflige do ponto de vista de, pô, vou voltar para onde estava a minha zona de conforto, e aí você decide, né, resilientemente continuar caminhando para frente, né? Isso é fantástico, porque a questão que eu faço a relação que eu faço você era um profissional CLT, certo? Trabalhando para a indústria, e agora vai empreender. Vira um autônomo. Sim. Você não tem colaboradores? Não. Então você é um autônomo. Exato. Tá. E aí, isso aqui é uma ação de empreendedorismo, correto? Perfeito. E aí você tem que alçar a mão de outras qualidades, entender outras realidades que você ainda então não conhecia. Você tem essa visão hoje? Sim, completamente. É uma coisa que eu costumo falar muito para pequenos autônomos que muitas vezes me procuram, e eu também faço esse auxílio para pequenos autônomos que estão ali começando. Infelizmente, nenhuma faculdade ensina a gente a empreender. A faculdade nos ensina a sermos empregados de outras pessoas que já empreendem. Seja no ramo da saúde, que vai te ensinar a ser um empregado do SUS, seja no ramo da tecnologia, que vai te ensinar a ser um empregado de uma multinacional. Qualquer que seja a formação, você é preparado tecnicamente para desempenhar uma função como empregado. Sim. E no momento que você resolve empreender, você não teve aquele arcabouço de conhecimento, seja de contabilidade simples, de como gerir uma empresa como um empreendedor ali do Simples Nacional, seja uma capacidade de RH, se você for contratar uma ou duas pessoas para fazer a gestão dessa pessoa, seja uma questão de marketing, como é que eu vou me posicionar, né, nas redes sociais, nessa divulgação, como é que eu vou aprender a explicar rapidamente o que meu trabalho faz, né, o meu serviço que eu estou prestando, esse pitch de 1 minuto, 1 minuto e meio, né, a conversa de elevador, como é que eu vou me apresentar sem parecer chato, mas realmente trazer uma curiosidade da pessoa de me ouvir mais. Tudo isso eu tive que aprender na marra, ao invés de eu ter uma disciplina de empreendedorismo que eu poderia ter no meu curso de engenharia mecatrônica, que eu poderia nunca ter usado para virar um consultor de engenharia, mas teria servido muito ali nesse começo de uma nova carreira nesse sentido. Então, foi necessário desenvolver essas soft skills, foi meio que tropeçando ali, ralando o joelho, que é aquilo que a gente fala, as pedras no caminho, né? Sim. Na verdade, as pedras do caminho deixa você com o joelho ralado, deixa você com o dedão estourado, porque, infelizmente, a gente não recebe nenhum conhecimento acadêmico que seria essencial. Sim, sim. Pode ser que nem todo mundo queira virar empreendedor, mas você tem um conhecimento prévio para isso abre possibilidades para quem quer se alçar nessa situação. E é interessante, você fez um curso de engenharia lá em 2009, né? Isso, formei em 2008, foi de 2004 a 2008, me formei e aí em 2009 eu já ingressei no mercado de trabalho. Hoje os cursos de engenharia, eu falo porque eu tenho uma segunda graduação, né, em engenharia e produção, e eles têm, os cursos eles já tendem a falar e a mostrar o empreendedorismo, né, para que realmente os engenheiros eles consigam trabalhar, ainda que para a indústria, no intraempreendedorismo, para que você não fique preso em quatro paredes, você tem esse olhar fora da caixa, é o olhar que você tem as suas limitações e que o outro
é que tem as respostas para sua pergunta. Uhum. Porque quando você vai para o BNI, por exemplo, onde a gente acabou se encontrando, inclusive fui seu aluno, né? Sim, exatamente. Exatamente. E aprendi com você, e você teve a oportunidade no BNI de falar em público com as pessoas e exercitar, né? Porque é um exercício Sim. de falar em público, de você lapidar o seu pitch, porque é isso, você começa de um jeito e vai ajustando ele, né? E vai aprendendo com os outros, com a melhor comunicação para você expressar suas capacidades e vender o seu produto, né? Eu acho que, pelo menos a minha impressão é que hoje os cursos mais atuais, eles conseguem entregar alguma coisa nesse sentido. E agora, pensando no que você foi buscar quando você resolveu mudar de carreira. Então, um ponto positivo, você conseguiu a flexibilidade que você queria? Consegui, hoje eu sou muito satisfeito. Quando eu olho para trás, eu não teria escolhido diferente. Eu acho que toda a estabilidade financeira que eu poderia ter tido, continuando como um funcionário CLT, não paga a flexibilidade que eu tenho hoje de poder estar com a minha filha. Então tem dias em que eu simplesmente resolvo que eu não vou trabalhar à tarde, porque eu estou com ela, eu vou com ela ao clube, ela faz as aulinhas dela, eu faço as minhas coisas, a gente sempre no intervalo de uma aula e outra ali, de um balé, de uma natação, para comer junto. Ontem mesmo a gente estava sentando para aprender italiano, que a gente está aprendendo junto agora, então ela fazendo, eu junto com ela ali, ajudando ela. Tem dias que a gente passa a tarde inteira brincando, e isso é fantástico, isso me dá motivação. Em compensação, agora eu trabalho à noite. Então, tem dias que eu trabalho de manhã e à tarde curto ela à noite. Tem dias que eu trabalho de manhã e à noite curto ela à tarde. E é possível fazer isso. Foi assim que eu cheguei para a empresa que eu estava trabalhando e sugeri. Tem coisas que às vezes eu vou fazer no período da noite que não depende de ninguém. Por que não ter essa flexibilidade, curtir a minha filha e estar entregando os mesmos projetos que eu já entregaria num período diferente? Então, alcançar isso e ter hoje novamente a segurança financeira que eu tinha lá atrás, valeu muito a pena traçar todo esse caminho. Perfeito. Você está com quantos anos? Estou com 38. Só 38? Só 38. Tem uma lenha para queimar boa ainda? Poxa, demais. 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 Sensacional. Yuri, e fala para mim, o que você poderia trazer como grande caso de sucesso que você teve aí dentro dos clientes que você se relacionou ou educou? Eu tive vários clientes, né? Então é muito interessante que eu tive desde clientes ganhando pequenos salários, né? Uma renda ali de 1, 2, 3 salários mínimos, até clientes com altíssimos salários. Foi, acho que, algo impactante de ver que, independente da faixa salarial, parece que os problemas são os mesmos, porque, no final das contas, os hábitos são os mesmos também. Mas um que me marcou bastante, que foi um case assim, de sucesso muito legal, que eu gosto de falar, foi de uma mulher que chegou para mim, e ela chegou para mim num estado de uma autoestima muito baixa, porque ela se considerava quase que uma incompetente para gerir as próprias finanças pessoais. E aí, através da minha metodologia de olhar como um todo as finanças dela, não simplesmente um mês fixo, mas olhar todo o ano dessa pessoa e auxiliar ela a enxergar com mais clareza, a gente identificou que, na verdade, o problema não estava nela como uma pessoa para gerir as finanças, mas num desequilíbrio entre ela e o esposo na divisão das finanças. Entendi. O que é normalmente o convencional das grandes famílias, das famílias em geral? O marido não sabe das finanças da esposa, não sabe quanto a esposa ganha e vice-versa, mas as contas da família são divididas exatamente no meio. Entendi. Quando os dois recebem igual, tudo bem, certo. tá tudo certo, os dois estão ali equilibrados. Mas quando um recebe mais do que o outro, esse aqui está mais aliviado e esse aqui está sobrecarregado, e era exatamente o caso dela. Ela não podia ter uma única alteração nas finanças dela ao longo do mês, que isso colocava ela numa situação muito perigosa financeiramente. Entendi. E que ela tendia a achar, porque sempre foi assim, que a culpa estava dentro dela. Então, tendo esse olhar, tendo essa consciência financeira, eu consegui ajudar ela a se empoderar para conversar junto ao marido, esclarecer isso muito às claras, e eles recalibrarem as finanças de acordo com a receita de cada um. E isso possibilitou para ela começar a ter uma vida financeira mais saudável, ter uma poupança mensal também. Isso devolveu para ela a autoestima que ela tinha. Ela foi atrás de abrir um negócio novo para ela também. Então, foi muito bacana. Foi realmente assim, essa questão da transformação, né, do meu cliente, de chegar numa situação de que eu não acredito, eu acho que eu não sou capaz, para uma situação de que não, sim, eu sou capaz, desde que as coisas estejam equilibradas. Eu até fiz uma analogia para ela, né? Se você tivesse 10 sacos de 1 quilo, para você e o seu marido levar, seria justo que você levasse os mesmos 5 que ele? Não, e isso é tão
fácil da gente entender e de enxergar, porque a gente materializa isso, né? O seu marido levaria mais sacos, porque provavelmente ele tem uma força física maior do que a sua. Ele estaria sendo um cavalheiro, gentil com relação a isso e ok. Por que não também reequilibrar as finanças de acordo com isso e todo mundo está carregando não o mesmo peso? A gente não fala de igualdade, mas de equidade. Equidade, Né? perfeito. Então é você dar as condições de acordo com o que aquela pessoa tem. E, infelizmente, dentro do nosso país, nós temos diferenças salariais entre as profissões. Sim. Então é você entender que essa profissão, eu estou me dedicando as mesmas 8 horas que você. Porém, o meu salário talvez não seja tão grande quanto o seu. Então vamos reequilibrar as despesas para que os dois estejam contentes com o que estão fazendo. Volta para o equilíbrio. Perfeito. Trazendo equilíbrio, a vida financeira e a vida como um todo fica muito mais tranquila, muito mais próspera. Yuri, eu acho, assim, fiz o curso com você é excelente a sua didática, o seu conhecimento, né? Não é puxa-saquismo, você não precisa disso. Né? E eu acho que as pessoas, de forma geral, elas precisavam parar e se educar financeiramente. Entender sobre investimento, entender sobre renda fixa e sobre renda variável, investimentos variáveis, e aumentar o conhecimento dela a respeito das possibilidades, né? Principalmente relacionado ao longo prazo. Eu sempre falo para as pessoas sobre isso. Procurem, né? Indico você e tal, para que esses problemas sejam resolvidos. E quero aproveitar para agradecer você ter vindo aqui, né? Falar com a gente, levar esse tipo de informação para as pessoas, tanto da sua trajetória como desse know-how específico e que faz parte do cotidiano de todos os seres humanos. Sim. A necessidade de financeiras, de saber lidar com o dinheiro, né? E de saber lidar com o dinheiro, saber receber esse dinheiro e saber usar com sabedoria. E eu quero pedir para você, a gente está se aproximando do final desse bate-papo, queria pedir para você deixar um recado ou uma dica para essa nova geração de profissionais ou de pessoas que estão com dificuldades financeiras sobre qual o melhor caminho seguir. Perfeito. Bom, primeiramente eu queria agradecer bastante também o convite de estar aqui, foi um prazer a gente estar fazendo esse bate-papo. E uma dica que me ajudou bastante na minha mudança de carreira e que eu acho que tem de ajudar muitas pessoas se você está procurando fazer uma mudança de carreira, ou mesmo se você está em dificuldades financeiras, buscar construir a sua reserva financeira. Legal. Por quê? E é uma analogia que faz um sentido muito bacana. Qual é a primeira coisa que você vai construir que você coloca no terreno quando você vai construir a sua casa? Muita gente fala é o alicerce, porque uma casa fundada num bom alicerce, ela tende a crescer. Sim. Mas antes disso, você precisa fazer um muro. É o muro que protege tudo que você vai pôr dentro da sua residência. Não adianta nada você começar a fazer o alicerce, porque para isso você tem que colocar os materiais lá dentro. É verdade. Só que de um dia para o outro, ele pode ser roubado. Se você constrói um muro, que é exatamente a sua reserva financeira, isso vai te ajudar a ter a resiliência naquele momento que pode apertar um pouco mais. Então, construir uma reserva financeira é o que me ajudou muito, né, durante a minha trajetória, sempre me deu tranquilidade, sempre me deu muita paz. Então, para quem está aí buscando fazer essa mudança de vida financeira, buscando um novo caminho, um novo trabalho a seguir, tenha uma reserva financeira de pelo menos aí uns 3 a 6 meses do seu custo de vida, porque dormir todo dia sabendo que as suas contas estão pagas é o que realmente te dá a tranquilidade de não perder a noite de sono, para no dia seguinte você estar motivado para dar o gás que é necessário para fazer o seu projeto prosperar. Sensacional. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado também. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português e também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.